Eu vou colocar, pessoal, alguns aspectos, como eu disse, essenciais, né, para a gente entender como é que se coloca o estudo da felicidade, tá certo? E, como a gente combinou, sendo alguma coisa que vocês queiram abordar logo, naquele momento falando, vocês podem falar, podem me interromper, tá certo? Eu tentei, como questões introdutórias, a gente tentar responder essas três questões, né? Em que espaço do conhecimento científico a gente está, quando a gente está trabalhando a temática da felicidade? Sobre quais perspectivas se coloca o estudo da felicidade e como se coloca a felicidade no âmbito da governança global. O estudo da felicidade, ele tem um arsenal de conhecimento enorme, tá, pessoal? E aí eu tentei resumir nessas três questões os pontos essenciais que eu entendo que a gente deve conversar nesse primeiro momento, tá bom? Bom, então, a primeira coisa, né, que eu coloquei para a gente discutir um pouco, né, compreender um pouco, quando a gente fala do estudo da felicidade, em que espaço do conhecimento científico a gente está? A gente trata a felicidade como temática, como campo de conhecimento, como ciência? Eu venho já me debruçando há um tempo sobre isso e eu cheguei à conclusão que não há uma clareza. Por ser um campo de estudo muito novo, não há uma clareza. Algumas pessoas que estudam a felicidade compreendem, entendem, né, que há uma ciência da felicidade, muitas vezes identificada com a psicologia positiva. Outros estudiosos da felicidade entendem que a ciência da felicidade ela engloba um campo de estudo multidisciplinar, unindo então várias ciências, psicologia positiva, neurociência, direito e economia, enfim, né? Então ela seria aí esse campo de estudo multidisciplinar. E aí, como é que a gente se coloca? Então, assim, de forma bem clara, desde o início, a gente entender que não há um consenso com relação à felicidade enquanto ciência específica, por ser muito nova, mas como um campo de conhecimento que transita por várias ciências, por várias disciplinas. E aí eu coloco a ideia, né, que eu venho trabalhando com essa ideia, que também espero escrever sobre isso aqui como uma das nossas pesquisas, pelo menos uma introdução sobre isso, que quando a gente fala do estudo da temática da felicidade, não necessariamente como ciência específica, a gente está falando de algo transdisciplinar, né? E aí a gente já deixou bem claro lá no tudo que existe com relação, formalmente, né, com relação ao nosso grupo, né, os documentos, que o grupo tem a natureza, tem um caráter transdisciplinar, nosso grupo de pesquisa. E aí, para a gente trabalhar com a ciência, com a temática da felicidade, ou se quiserem chamar como ciência, tudo bem, não existe nada certo nem errado nesse sentido. Para a gente trabalhar com essa temática, a gente tem que ter um pensamento sistêmico. E eu não sei se vocês já viram alguma coisa, já estudaram o pensamento sistêmico, né, como uma nova forma de pensar, um novo paradigma da ciência. Então, aí eu quis trazer o pensamento sistêmico, né? Esse livro, eu não sei se algum de vocês já viu, já teve conhecimento desse livro, da professora Maria José Esteves, que trata do pensamento sistêmico como um novo paradigma da ciência. Sim, não? Alguém? Eu não. Ainda não, né? Eu também não. Não, nunca tive. Nem eu. Pois Não, é, que eu muito lembro. interessante. Muito interessante. Porque o pensamento sistêmico, ele é o oposto da nossa ciência tradicional. A gente foi educado na ciência tradicional, a gente reproduz a ciência tradicional. E o pensamento sistêmico, ele se coloca, né? Ela escreveu esse livro em 2000 eu acho que foi 2008 a primeira versão, e cada vez mais tudo que é sistêmico hoje tem ganhado uma visibilidade. Então, a palavra sistêmico, todo mundo já ouviu falar, né? Que envolve conexão de saberes e uma série de compreensões. Mas eu quis trazer o pensamento sistêmico aqui para a gente encontrar uma conexão da temática da felicidade, do estudo da temática da felicidade com esse novo pensamento, com esse novo paradigma da ciência. E assim, eu coloquei esses quadrinhos que estão lá no livro da professora
Maria José Esteves, é muito bom esse livro, inclusive eu tenho até aqui, em meio digital, né? Vou até passar para a Ábida para depois colocar lá na nossa pastinha, né? Então, que mostra, né, que o novo paradigma da ciência, ele se coloca, né, como uma visão de mundo, uma nova visão de mundo do ponto de vista epistemológico. E aí eu não vou falar sobre esses quadros todos, só, tá, pessoal? Eu coloquei só para a gente visualizar questões centrais que estão na base desse novo paradigma da ciência, que é o paradigma sistêmico, ou o pensamento sistêmico. E aí o pensamento sistêmico sai dos elementos centrais do paradigma tradicional, da simplicidade, estabilidade, objetividade, e trabalha com novas visões, novos elementos, né? De complexidade, de instabilidade, de intersubjetividade. E aí, por que eu acho importante a gente ter consciência dessa teoria, do pensamento sistêmico, desse novo paradigma tradicional, né? Ou desse novo paradigma da ciência em oposição ao paradigma tradicional. Porque eu mesmo, quando comecei a estudar a temática da felicidade, eu ficava tentando encaixar, sabe? Como é que se coloca, tá dentro... E aí eu compreendi, né, a partir das minhas reflexões e das minhas leituras, que a gente está trabalhando com um novo campo que exige uma transdisciplinariedade e que tem como fundamento teórico uma outra coisa. E essa outra coisa eu entendo que é o pensamento sistêmico, né? Uma base, vamos dizer, a epistemologia da temática que a gente está trabalhando. E aí eu trouxe também, dentro, né, dessa nova concepção do pensamento sistêmico a orientar os nossos estudos, eu trouxe também outro livro. Quem já viu esse livro, quem já leu, quem já conhece esse livro, diga aí. Vamos ficar em silêncio, eu vou ficar claro que vocês não conhecem ainda, mas alguém já ouviu falar nesse livro, A Revolução Ecojurídica? Direito sistêmico em sintonia com a natureza e a comunidade? Sim, não? Não, professora. Alguém ouviu? Não conheço. Não, também. Não conheço. Qual é o nome mesmo? Revolução. A Revolução Jurídica. Mas está aí na tela, não está? Aí minha tela está pronto. Ah, tá. Pronto. Então, esse livro, pessoal, é muito bom. Ele faz toda uma análise de como o direito ele é responsável, né? Ele se colocou num movimento de separação das coisas, né? Então, por isso que o nome dele é Revolução Ecojurídica, o Direito Sistêmico em Sintonia com a Natureza e a Comunidade. Eu não vou conseguir resumir, mas eu coloquei a tese principal dele, né, que é, como eu coloquei aí para vocês, é um livro de Frigyot Capra e Hugo Mattei, que é um jurista italiano. A tese principal é que, ao lado da ciência, a teoria do direito ocidental, pela sua compartimentalização, né, pela sua divisão entre as coisas, contribuiu de modo significativo para uma visão de mundo mecanicista moderna, uma vez que a modernidade foi responsável pela orientação materialista e a mentalidade extrativista da era industrial que se encontra na raiz. Então, ele entende que o paradigma que inspirou o conhecimento até então, ele está na base dessa crise ecológica que a gente tem hoje no mundo, da crise social e a crise econômica. E aí ele diz que tanto os cientistas como os juristas devem compartilhar alguma responsabilidade pela situação atual do mundo. E aí, quando eu li esse livro, eu me encontrei muito nessa compreensão de se pensar, né, as nossas disciplinas jurídicas sobre outras bases, né? Até porque, e aqui de uma forma bem objetiva, uma das coisas que me levou a ir para o estudo da temática da felicidade foi entender que o direito ambiental por si só, ele é muito, que é a minha disciplina, né, que eu dou sempre, o direito do meio ambiente, é muito, vamos dizer assim, ele não dá os fundamentos necessários para a mudança da realidade que ele mesmo vem trazer como seu grande objetivo, né, que é a efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
E aí eu entendo que essa ideia do pensamento sistêmico, do direito sistêmico, dentro de uma outra concepção dos nossos estudos, né, de uma outra forma da gente se aprofundar nos nossos conhecimentos, ela se coloca como necessária e fundamental nesse momento. E aí, como Capra e Mattei falaram, né, direito, a forma como o direito se coloca está na raiz dessa crise ecológica, social e econômica, eu trouxe um pouco, aí tem outro autor que eu trouxe para vocês, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Otto Scharmer. Alguém já ouviu falar desse doutrinador, Otto Scharmer? A professora Marise fala muito dele. Nossa, ele é maravilhoso, que escreveu a Teoria U, tá? Eu conheço a teoria, não conheço um doutrinador. Pronto, então você já ouviu falar da Teoria U, né? Eu acho que você citou ele em uma das lives, não foi? Sobre essa teoria U. Foi. E para quem fez o mini curso comigo de felicidade e sustentabilidade, eu também falei. Falei da... É mesmo, a professora citou. Não foi? No mini curso, tem razão. Teoria Pronto, da teoria, muito bacana. E aí, o que acontece? Ele parte para se entender que a gente tem que sair de uma realidade para uma outra realidade que venha trazer uma nova compreensão do nosso papel no mundo. Aí o U é exatamente isso, sair de um lado, de uma realidade que a gente tem, e ir para outra, passando pelo espaço da consciência. Isso aqui é um resumo do resumo, mas é muito interessante essa teoria. Eu tenho em meio digital, esse livro é um livro, né, assim, de qualquer forma, grande, né, para a gente ler, e aí ele tem quase 400 páginas, e eu tenho outro que é pequenininho, que é Aspectos Essenciais da Teoria U. Também tenho ele, posso disponibilizar. Então, o professor Otto Scharmer diz que essa crise aí que a gente viu, né, ecológica, social e econômica, ela se traduz, né, essa crise ecológica se traduz pela separação do eu com a natureza. Então, a gente hoje está numa situação que a gente usa 150% dos recursos naturais do planeta, porque a gente se separou como ser humano, nessa visão mecanicista, cartesiana, que a gente foi formado, a gente se separou do ambiente, a gente não compreendeu que é tudo uma coisa só. Ele fala, né, da dívida social, da nossa separação, o eu e o outro, né? Então, que traz essa crise social que a gente tem na sociedade, que se revela, né, muito cruel quando a gente tem o dado, né, tudo isso ele coloca lá no livro, de 2,5 bilhões de pessoas vivendo com menos de $2 por dia. Então, cerca de 1% da população mundial possui a mesma riqueza que 90% da população. E, por fim, ele coloca a dívida espiritual. Então, as três, né? Ecológica, social e espiritual, que o Capra e Mattei já falaram lá no livro da Revolução Ecojurídica. A dívida espiritual é aquela separação do eu com o eu, né? Que se revela pelo fato de cada vez mais as pessoas experimentarem uma falta de significado no trabalho e na vida, crescer a incidência de depressão, de ansiedade, a síndrome do burnout, o aumento do caso dos suicídios. Ele traz um dado que nos últimos anos a gente tem um número de suicídio 3 vezes maior, eu não sei qual foi o último ano que ele se refere, mas 3 vezes maior do que o número de mortes violentas no mundo todo. Então, é bem interessante para a gente começar a refletir, né, sobre tudo isso que está na base dos nossos estudos. Aí eu trouxe esse dado da Organização Mundial de Saúde, ainda de 2014, que em 2020 a depressão será o maior problema de saúde pública do mundo, né? E principalmente agora, né, depois de tudo isso que a gente está passando, a gente não sabe como é que vai ficar ainda, porque, enfim... E aí o professor Otto Scharmer, ele trabalha com a ideia de que, em vez de um conceito de desenvolvimento que se baseia apenas no aumento da taxa de transferência material, né, e aí a gente vai já falar do PIB, se necessita de algo que reflita o impacto e o bem-estar das pessoas e do planeta. Então, quando a gente traz a ideia de bem-estar, a gente está falando de quê? De felicidade, da felicidade genuína, que a gente vai trazer alguns conceitos daqui a pouco. Tá, pessoal? Então, assim, eu achei interessante, para tratar daquela minha primeira pergunta que eu coloquei para vocês, eu quis trazer, né, essa base, né, com relação ao nosso campo de estudo, em que espaço que a gente está.
Tá bom? E aí eu vou para a segunda questão. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Lembrem que eu disse que eu ia trabalhar sobre 3 questões, a partir de 3 questões. Então, alguém quer fazer algum comentário nesse primeiro momento? Alguma dúvida, alguma coisa, alguma observação? Ou eu posso continuar? Só uma observação que eu achei interessante, o dado que a senhora trouxe de 2014, como a ciência, a pesquisa faz toda a diferença, né? Algo de 2014 que já foi reafirmado até ano passado, que o Brasil era um dos países com pessoas mais ansiosas do mundo, que é também com problemas, né? Um dos problemas considerados mentais, e também sobre a depressão, né? Que hoje, em 2014, né? Como é importante, foi reafirmado realmente agora. Exatamente. E agora, depois dessa pandemia, tudo vai ter que ser formulado, né? Porque vai aumentar mais. Enfim, teve até um dado aqui, o setembro, geralmente, que é comemorado Setembro Amarelo, né? E alguns estados já, como Rio de Janeiro e outros, eles colocaram agora para o Abril Amarelo, porque o número de suicídio já nesse período de quarentena aumentou, o número de suicídio, também ansiedade, depressão, isolamento, né? Também o isolamento não social, isolamento entre as pessoas e não saber lidar com esse isolamento. Exatamente, Rebeca. Professora Marisa, existe já uma pergunta no bate-papo do grupo. Pois não. Existe uma pergunta. É pergunta. porque eu tô com a tela aberta, aí, peraí, pessoal. Aí eu não vejo, cadê? Alguém pode dizer a pergunta do bate-papo? Sim, porque eu não estou vendo. Alguém lê para mim, pergunta, por favor? professora Marise, essa ideia de pensamento sistêmico de Vasconcelos tem alguma diferença da ideia de pensamento complexo de Morin? Tá. Aí, sim, também Tá. A professora Maria José, ela traz até o pensamento complexo no livro dela, de Morin. Mas tem algumas diferenças, né, básicas com relação ao pensamento de Morin. Tem a ver, mas são pensamentos bem específicos, tá certo? Agora, como o pensamento sistêmico traz a ideia de complexidade, da complexidade ser um dos elementos, então eles se conectam, certo? Agora, são perspectivas diferentes, mas complementares, a gente podia dizer isso. Tá certo? Ela fala sobre a teoria da complexidade de Morin, lá no livro dela. Depois, eu até ia sugerir que, num primeiro momento, eu não sei em qual dos dois grupos, mas que a gente trabalhasse mais, né, toda essa relação que eu fiz aí no início. Eu acho que seria interessante a gente fazer ter como base, né, trazer uma compreensão mais fundamentada sobre o pensamento sistêmico associado à temática da felicidade e os temas específicos que a gente vai trabalhar. No meu caso, a felicidade e a sustentabilidade. Atendeu? Foi a Amanda que perguntou? Não me lembro, a segunda pergunta. Foi não. É basicamente essa pergunta, pode prosseguir. Tá. Enfim, então aí a segunda questão, deixa eu minimizar aqui. Pessoal, se tiver pergunta, vocês leem para mim, porque como eu estou com a tela inteira, eu não fico vendo, tá certo? As questões. Então, aí a segunda questão que eu coloquei dentro das 3 que eu separei, sobre quais perspectivas se coloca o estudo da felicidade. E aí, quando a gente vai estudar a felicidade, a gente vê que tem 2 perspectivas distintas, né, e complementares. A primeira é individual ou subjetiva, que é estudada pela psicologia positiva, filosofia e neurociência, e a segunda sobre a perspectiva objetiva ou coletiva, que traz, né, outras disciplinas aí, trazendo essa perspectiva para o seu foco: economia, direito, educação, políticas públicas, sociologia, antropologia e outras a gente pode encontrar ainda, mas é só para a gente fazer essa primeira diferenciação. Tá certo, pessoal? E aí, o que eu vou fazer por questão do tempo? Eu vou falar um pouco de algumas disciplinas e a sua relação com a temática da felicidade, tá certo? Para a gente compreender essas perspectivas, como é que a gente se coloca, como a gente visualiza. Então, do ponto de vista filosófico, a felicidade sempre foi uma preocupação dos filósofos, né, nessa definição com relação à felicidade, que é felicidade. Eu trouxe lá de Sócrates, né, a ideia de felicidade como bem-estar da alma. Mathieu Ricard, né, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, a felicidade como estado de ser. Eu estou colocando aqui também, eu separei também aqui, cadê o livro de Mathieu Ricard?
para vocês verem, ele escreveu um livro bem legal, Felicidade. Ele é um monge budista. A felicidade é a prática do bem-estar, bem interessante também. Então, tudo dentro dessa concepção de entender, do ponto de vista filosófico, a definição de felicidade. E aí eu já trouxe a professora Sônia, que até a Carla Furtado, lá na nossa live, ela falou sobre a professora Sônia, não, Sonja, no livro dela, Ciência da Felicidade, ela considera a felicidade como uma experiência de contentamento e bem-estar combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Eu acho muito interessante essa definição. Então, quando a gente fala de felicidade, ela traz essa do ponto de vista filosófico e também para a psicologia positiva, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, ela traz à tona, traz à superfície o autoconhecimento, né? Aquelas questões que a gente se faz de quem eu sou verdadeiramente e o que realmente importa na minha vida. Nesse momento atual, cada vez mais presente nessas essas questões, né? E aí eu quis colocar algumas questões para a gente ter atenção logo de início, né? Que, embora, do ponto de vista filosófico ou da psicologia positiva, existem algumas definições de felicidade, é bom que a gente entenda que não existe um conceito único, nem um conceito imutável de felicidade. E que existem variações históricas, culturais e sociais também. Tá certo? Então, isso também é super importante. E também a gente ter atenção que quando a gente está falando de felicidade, a gente não está falando de rir o tempo todo, de ser alegre o tempo todo. Isso aí é o senso comum, tá, pessoal? De felicidade, que não é o que a gente vai estudar. Nem tampouco a ausência de tristeza, né? A tristeza, como a raiva, os sentimentos humanos são humanos e não se opõem. A felicidade, ela não está longe, né? Ela não entra nesse campo, tá certo? Então, o antônimo de felicidade não seria tristeza, mas um descontentamento com a vida, né? Que aí vai levar à depressão e tudo. Então, é importante só a gente ter essas primeiras compreensões. Uma coisa que é óbvia, mas que eu fiz questão de deixar claro aqui, que quando a gente fala de felicidade, né? Quando a gente estuda felicidade, não tem nada a ver com aquisição de coisas, com obtenção de sucesso, de poder, tá certo? Então, porque na nossa sociedade se associa muito, né? Felicidade a ter coisas, né? Usufruir de coisas, de experiências que envolvam questões materiais, e aí está muito longe disso. Novamente, falando um pouco da filosofia, só trazer o discípulo de Sócrates, né, Aristóteles, que traz a felicidade, que aí vocês veem lá na época, né, 2.500 anos atrás, Aristóteles já trazendo a felicidade associada a um significado, a um propósito de vida, dizendo que todo objetivo e fim da existência humana tem a ver com esse significado, com esse propósito. A neurociência, ela diz que existem hormônios, né, que estabelecem, que são considerados a química da felicidade. São hormônios como a serotonina, a citocina, endorfina e dopamina. Cada um deles atua em determinada parte do cérebro, estimulando determinados sentimentos e emoções. A gente não vai falar sobre isso, mesmo porque não é minha área. É só para trazer, para abrir o campo, né, quando a gente fala de felicidade, sobre aquelas perspectivas individual e coletiva que eu coloquei para vocês. E a psicologia positiva, então, com foco nas emoções positivas, virtudes e forças humanas, com especial na felicidade. Para os neurocientistas, a felicidade é uma habilidade que pode ser praticada e cultivada. Quem eu vejo que fala melhor sobre isso, tem duas pessoas, né, que eu já fiz curso, que é a Carla Furtado. Ela fez um curso agora, e vai ter essa semana, das Happiness Skills, habilidades para a felicidade, que explica muito bem cada uma dessas habilidades. Eu quis só trazer para vocês, né? Porque dentro da perspectiva da neurociência e da psicologia positiva, que eu estou colocando aqui alguns aspectos. Então, para o pesquisador neurocientista Richard Davidson, se vocês não escutaram falar dele ainda, deem uma pesquisada, que é o neurocientista mais importante hoje na atualidade, que trabalha com a temática da felicidade dentro da neurociência. Ele diz que a gente pode cultivar habilidades para a felicidade. Essas habilidades têm a ver com a resiliência, né? Resiliência,
atenção plena, um pouco do que a gente fez no início, né, da nossa reunião de hoje, o centramento no presente, né, o viver o presente. A ansiedade é um pouco de a gente ficar preocupado com o futuro e a depressão um pouco com o passado. E a atenção plena traz uma possibilidade de se acessar um outro estado de consciência. A generosidade é uma das habilidades para a felicidade e o que eles chamam de savoring. Savoring é a apreciação da vida, né? O saborear, apreciar momentos que nos tornam, que nos fazem bem, que levem aquele bem-estar da alma que Sócrates falou lá atrás. Então, essas são as happiness skills. Aqui, o modelo lá da psicologia positiva. Na psicologia positiva, tem um autor que é o Martin Seligman. Ele trabalha com a ideia da felicidade associada ao florescer do humano, ao flourish, e ele estabelece alguns elementos, né, que podem também que devem se constituir como elementos a levarem a um estado de felicidade, emoções positivas, engajamento, relacionamento, significado, realizações e vitalidade. Eu coloquei esse V separadozinho, porque até eu acho que uns 3 anos atrás, o vitalidade não tinha entrado. Então, quando a gente falava no modelo de florescimento do professor Martin Seligman, a gente falava do modelo PERMA, né? desses 4 elementos. E agora ele trouxe o componente da vitalidade, né? Pessoal, cada um desses elementos teria uma série de coisas para falar. Eu estou só trazendo essas compreensões, tá certo? Que estão aí na base da discussão até agora da filosofia, da neurociência e da psicologia positiva. E aí a gente vai para o direito, né? O que a gente encontra no direito com relação à felicidade? O direito, né? Ele trabalha sobre a ideia de que a felicidade está associada à dignidade da pessoa humana, né? E aí eu coloquei essas imagens, e eu vou falar um pouquinho no próximo slide, de que as decisões que a gente tem na área jurídica do STF com relação que colocaram na superfície a felicidade tem a ver com direito de família e com direito à saúde, tá certo? Eu vou mostrar, eu não sei se todo mundo escutou essa entrevista do USP Analisa sobre felicidade interna bruta, onde elas falam, as 2 professoras falam um pouco do FIB, mas também traz o direito à busca da felicidade. Então, a gente encontra decisões, uma especificamente, né, que levou, a gente pode colocar ela como leading case dessa DPF, onde foi reconhecida a constitucionalidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo, e o entendimento do STF, né, foi o ministro, ai meu Deus, Celso de Mello, agora estou em dúvida, pessoal, depois a gente... Não, Aires Brito. Ele diz que o princípio constitucional da busca da felicidade não está expresso na Constituição, mas ele está implícito, porque ele decorre implicitamente do nosso sistema constitucional vigente, em especial do princípio da dignidade da pessoa humana. E aí, sim, porque tinha, além dessa decisão lá do Aires Brito, aí tem esse recurso especial, onde o ministro Celso de Mello se refere também ao princípio da busca da felicidade. Tá? Então, lá no minicurso, Felicidade e Sustentabilidade, eu falo desde lá da Constituição Americana, que trouxe o direito à busca da felicidade, eu trago referências lá à época do Brasil, colônia ainda, né, tratando da felicidade geral de todos, documentos, né, onde a felicidade é trazida à tona, mas não dá tempo a gente falar aqui. A gente teria mais coisa para falar com relação à felicidade e o direito, né, das PECs, tanto no Senado quanto na Câmara, que foram colocadas, né, que foram arquivadas, mas visavam a introdução do direito à busca da felicidade no nosso ordenamento jurídico. O direito à busca da felicidade já está em constituições de vários países, eu também tenho essa relação, mas eu trouxe só para a gente dar uma olhada do que a gente tem nessas áreas, né? Da felicidade do ponto de vista subjetivo e objetivo.
E aí, para terminar, para concluir essa segunda questão que eu fiz, para a gente conversar um pouco, né, as perspectivas da felicidade, quando a gente está tratando, como é que elas se colocam, aí eu entro para a economia da felicidade, a relação de economia e felicidade. E aí eu trouxe essa ideia, né, de que o questionamento de como a economia ela se coloca, né, bem distante do verdadeiro bem-estar das pessoas. Desde o início, desde 68, existe... Alguém conseguiu ver um videozinho, um vídeo bem pequeno do discurso do Robert Kennedy, na época senador, que trata dessa forma, da forma de medição do desenvolvimento, do progresso relacionada... Eu vi Interessante, também. né? Ele fala da questão do PIB, né? E coloca algumas questões ambientais e algumas questões sociais. E aponta que com a medição, a mensuração do PIB, não tem como mensurar as outras questões sociais e realmente o que importa socialmente. Eu acho que ele também fala como o crescimento econômico também não vem melhorando essas outras áreas, né? Não vem melhorando esses problemas, nem resolvendo esses problemas sociais, ambientais, de segurança pública, etc. Exatamente. Olha que isso foi nos Estados Unidos na década de 60. 68, eu acho. Pois é, década de 60, finalzinho da década dos anos, né, 1960. Né? Então, e aí inaugura, quando a gente, porque vocês veem que eu estou fazendo um caminho, e aí eu já estou falando da economia. Eu falei rapidamente sobre as outras disciplinas que trazem a felicidade dentro do seu campo de conhecimento, e aí a economia, a discussão sobre a economia da felicidade, a economia do bem-estar, ela tem como primórdios, vamos dizer assim, a discussão sobre a forma de se medir o progresso e o desenvolvimento das nações. E também passei para vocês o filme, né, da economia da felicidade, documentário. E aí tem uma série de coisas para se discutir. O doutrinador que é considerado Sterling, que trouxe que estudou, né, a questão. Vixe, está dizendo que eu estou instável aqui. Será que eu saí, meu Deus? Alô, alô. Deu uma travada de meio minuto. Pronto. Estão me escutando no direitinho? final, se a senhora puder repetir o que falou no início. Uma travadinha aqui também. Pronto. Não, Marise, só falando... Oi. Só uma coisa. Paula está online, aguardando entrar. Não, eu já estou aqui, já fui aceita. Ela deve ter saído, Chegaste? né? Eu estou aceita, já estou aqui Quem é que dentro, tá? já me aceitaram. Beleza. Tá. Então tá bom. Então, só para voltar aqui, estou terminando. Quantos minutos eu tenho, Fabiana? Já estou no finalzinho. Ainda tem um tempinho, né? Vixe, Maria. Estava procurando aqui, sim. Ainda tem 8 minutos. Tá, então vou conseguir terminar. Então, pessoal, Richard Sterling, ele da economia da felicidade, e ele tá aí esse gráfico, né? Onde ele mostra que, além de determinado ponto, quando as necessidades básicas são atendidas, mais riqueza não gera mais felicidade. Então, a Carla Furtado até falou sobre isso, né? Que a gente pode tratar da felicidade, deve estudar a felicidade, quando se trata de pessoas que não adquiriram, que não têm um mínimo para viver com dignidade, a gente não pode tratar, né, da mesma forma que as outras pessoas que já têm essas condições mínimas de vida. Né? Então, é bem essa discussão da economia e da felicidade, essa ideia do professor Richard. E dentro desse contexto da economia e felicidade, o debate envolvendo o índice de medição do desenvolvimento dos países é um debate, né, que não é novo. Começou lá com o discurso, né, de Robert Kennedy. Atualmente a gente tem importantes nomes a nível internacional, no Brasil também. A França, ela no governo do então presidente Sarkozy, instituiu uma comissão de mensuração do desenvolvimento econômico e progresso social, com o objetivo exatamente de identificar as limitações do PIB e avaliar a viabilidade de novas alternativas para a medição do desenvolvimento. Aqui é só a capa desse relatório, que traz o professor Amartya
Joseph Fitoussi, e que são considerados, né, grandes, inclusive ganhadores de prêmio Nobel, né? Então, assim, vocês veem que o debate é um debate bastante substancioso. A OCDE vem trabalhando, né, com a ideia de se além do PIB como índice de medição do desenvolvimento de um país, colocando a ideia do bem-estar, né, na superfície. E aí entra, né, o índice da felicidade interna bruta, além de outros. Pessoal, não existe só o FIB, o índice da felicidade interna bruta, de alterar a forma como nós medimos o progresso do desenvolvimento do povo. Tá certo? Existem outros índices. No meu primeiro minicurso que eu fiz, em 2018, eu trouxe outros índices, tá? Mas eu coloquei o FIB porque é o índice que expressamente trata da felicidade, né? Como esse parâmetro a guiar a elaboração de políticas públicas. O FIB, ele tem, né, como 4 principais pilares o desenvolvimento econômico, mas não é só o vieses, né? A boa governança, a conservação ambiental e a preservação e promoção da cultura. O FIB, ele é composto, a partir desses 4 pilares, ele tem 8 domínios, né? Desculpa, 9 domínios, que são esses que estão aqui nas bolinhas coloridas. Cada domínio desses se divide em indicadores, a gente tem 33 indicadores. É muito interessante também a discussão sobre o FIB, que eu também não vou adentrar, porque a minha função aqui é só mostrar, tá? Estender esse tapete aí do estudo da felicidade, por onde é que a gente está transitando. E aí, pelo FIB, a felicidade ela se transforma como ferramenta para a construção de políticas públicas, né? E hoje já é uma realidade no Butão, que é um país entre a Índia e a China, que já tem o FIB já há muitos anos, dentro até da sua própria Constituição. Aí também se fala, né? Também se estuda a felicidade dentro das organizações, né? E aí, quando a gente fala de organizações, não são só organizações privadas, né? Mas também dentro do poder público. Tem experiências do FIB aqui no Brasil, também não dá para falar agora, mas eu tenho algum material que traz algumas experiências do FIB no Brasil, mas só para eu mostrar para vocês que existe uma discussão da felicidade como parâmetro a guiar, né? Agora, do ponto de vista da felicidade de economia, felicidade de políticas públicas, a construção de políticas internas dentro das organizações também. Então, e aí a professora Susan Andrews, que é embaixadora do FIB no Brasil, ela disse que o FIB, foi um programa na televisão que ela participou, ela disse que o FIB é mais do que um indicador, um medidor de desenvolvimento, é um catalisador de mudança social, que tem o poder de unir poder público, empresas e cidadãos para a felicidade de todos. É o pensamento sistêmico na prática. E a gente volta lá ao pensamento sistêmico que eu tratei no início. Marise, então, quando a gente... Pois não, terminando, parece que né? Emily está na sala de espera. Tá, então peraí, deixa eu ir lá. Então ela saiu e entrou de novo, né? Peraí. Foi, exato. Pronto, tá. Já admiti. Obrigada. Estou terminando, tá, pessoal? Terminando. Então, quando a gente... Eu já estou me encaminhando para o final, né? Vou só responder a terceira questão, mas é bem rápida. Quando a gente trabalha, como a gente viu até agora, da felicidade do ponto de vista subjetivo e objetivo, ou seja, individual e coletivo, e através das diferentes disciplinas, a gente pode compreender que elas vêm questionar ou se debruçar a partir daquela disfunção colocada lá pelo professor Otto Scharmer, da divisão eu com o outro. Lembra o que eu falei do início? Que ele coloca as 3 grandes divisões que a gente tem na sociedade, divisão ecológica, espiritual e social. Então, a divisão espiritual, né, eu falei um pouco lá na frente, vou retomar no finalzinho, e a relação do eu com o outro vem trazer à tona essa necessidade de se visualizar através das mais diversas disciplinas que trabalham com a felicidade, essa reconstrução da relação do eu com o outro. E
A temática da felicidade, ela também traz essa necessidade da reconstrução da relação do eu com o ambiente. Aí lembrem lá da dívida ecológica que o professor Otto Scharmer colocou, que diz que está na base de uma das distorções da sociedade nesse momento. A terceira questão, como é que se coloca a felicidade no âmbito da governança global, foi reconhecida pela ONU. A felicidade entrou na pauta da Agenda Global em 2012, a partir dessa resolução, né, Resolução 65/309. Ela diz, né, que a busca da felicidade é o objetivo humano fundamental, e reconhece que o produto interno bruto não reflete adequadamente a felicidade e o bem-estar das pessoas. E aí, nessa resolução, foi autorizado o Butão, aquele país que já implementa há muitos anos o FIB, a convocar a reunião do Alto Comissariado, que foi essa reunião em 2012, onde foi, além de ter sido proclamado o Dia Internacional da Felicidade, marcou a necessidade, que é o dia 20 de março, marcou a necessidade de se colocar no âmbito da ONU essa discussão do novo paradigma econômico. A ONU vem preparando, então, desde 2012, os relatórios mundiais de felicidade, o World Happiness Report e o Global Happiness Policy Report. O World Happiness Report é um relatório, é uma pesquisa sobre o estado de felicidade global. O Global Happiness Policy Report é o relatório da política de felicidade global, contendo elementos, recomendações para os países aplicarem as conclusões do relatório na elaboração das suas políticas públicas. Então, a gente vê aí como a discussão sobre a felicidade já vem há muito tempo, né, em âmbito global. Esse é o... Oi. Tivemos o término do tempo previsto. Pronto, eu acho que faltam 2 slides. Vocês deixam eu terminar? Sim. Pronto, 2 não, 3, impressão. Estou terminando, viu, pessoal? Eu disse que eu falava muito. Mas, enfim, estou terminando. Então, o último relatório de felicidade é esse agora de 2020. Eu coloquei esse linkzinho aqui de cima. Vocês têm o relatório na íntegra. Tá certo? Ele é enorme, é muito interessante, ele tem um capítulo só sobre o meio ambiente, sobre questões sociais, é bem interessante. E a professora Carla Furtado, ela fez um webinar, que é esse link que está aqui embaixo, tratando exatamente do relatório, tá? Fazendo colocando os principais pontos do relatório de 2020. E aqui são só os critérios do relatório de felicidade que é elaborado na ONU, como é que é medida a felicidade dos países a partir desses critérios, só para vocês terem ideia. Então, finalizando a minha fala, né, respondendo essas 3 perguntas, quando a gente fala de felicidade, independente de qualquer coisa, tem a ver com algo, né, com bem-estar, verdadeiramente genuíno, independente da definição, e um pouco uma necessidade de ressignificar o nosso papel no mundo, como é que a gente se sente, como é que a gente é, como é que a gente age, e trazendo um pouco a necessidade do rompimento daquelas fragmentações que estão na base das dívidas, né? Social, ecológica e espiritual. Rompimento do eu com o outro e do eu com o ambiente. E, por fim mesmo, eu coloquei essa definição de felicidade. A gente viu que tem várias, né? Mas que eu achei maravilhosa, de Érico Veríssimo, né? Que a felicidade é a certeza de que a vida não está se passando inutilmente. Então, independente de em qualquer lugar que a gente esteja, na academia ou na nossa vida privada, né? Particular, individual, eu acho que essa é uma boa compreensão. Então, eu acho que a partir dessas primeiras reflexões, vamos dizer assim, as primeiras pontuações que a gente traz para vocês, a gente pode entender a importância do estudo do debate sobre a temática da felicidade, que está na base de várias outras discussões. E eu entendo que esse debate sobre felicidade, sobre bem-estar, sobre bem-viver também, que aí é outra teoria do bem-viver, não dá tempo de falar aqui, está na base da construção de um outro mundo possível, que é o que a gente quer, principalmente nesse momento atual. A gente sabe que não pode ser igual, né, o que a gente tinha até então. E, por fim mesmo,
uma frase de Otto Scharmer que eu acho maravilhosa, que ele diz que a gente não precisa de uma nova posição em nossas organizações. Na verdade, a gente precisa transformar nossas organizações a partir de novas bases. E aí eu complemento novos estudos, novos conhecimentos. E eu entendo que a temática da felicidade, vou parar aqui no compartilhamento, a temática da felicidade, ela nos traz, né, essas bases para repensar os campos de atuação que a gente vai se aprofundar, que a gente vai estudar. Então, se colocar o nosso objeto de estudo. Obrigada, pessoal. Desculpe ter passado um pouquinho do meu tempo. Vocês viram que é muita coisa. Eu trouxe só o iceberg de uma série de outras questões, mas eu achei importante trazer essas primeiras compreensões para vocês. Eu li o material de formação, né, da base, e eu achei muito interessante os temas, mas um tema que eu gostei muito foi até aquele documentário sobre a economia da felicidade, por se tratar da globalização, e é um tema que eu gosto muito, porque o documentário ele mostra alguns pontos negativos da globalização, né? E aí me trouxe uma reflexão que eu gosto muito, que eu vinha lendo alguns artigos a respeito, que é sobre a questão da desigualdade com que se deu o processo de globalização, né? Tipo, que é um processo que coloca muitos países, né, em uma posição de periferia econômica, né? Existem, eu acho que tem autores como Eduardo Galeano que tratam um pouco disso, que falam um pouco sobre essa dinâmica global e tudo mais. E eu acho muito interessante porque tem muitas práticas, toda a parte do processo produtivo que polui, que transgride direitos humanos, que transgride direitos trabalhistas e que de certa forma contribui para menos felicidade de uma nação. Todas essas práticas trabalhistas que transgridem, né, esses direitos e que a União Europeia, por exemplo, pode não permitir dentro do seu território, essas práticas são transferidas para países, para lugares onde tem desemprego estrutural, onde tem um estágio mais frágil, onde tem problemas estruturais de saúde pública, de saneamento e etc. E isso é um tema que me chama muita atenção, né? Sim, e outra coisa também, com relação, quando vocês falaram sobre a questão dos índices de suicídio, de depressão, etc., eu lembrei de um artigo que eu li no El País sobre a forma como os médicos estão lidando com essa questão, né? Porque eles estão tendo cada vez mais dificuldade para tratar os pacientes, porque eles veem que os problemas, esse problema de ansiedade no Brasil está vindo mais por fatores externos, por exemplo, a falta de uma seguridade social, a questão das relações trabalhistas, porque com o desemprego, muitas pessoas estão sendo sobrecarregadas dentro dos seus trabalhos. Então, assim, essa questão da ansiedade, da depressão também se relaciona com esses fatores externos. Eu gostaria de colaborar um pouco. Uhum. Eu achei interessante saber que a felicidade, que de início é algo muito subjetivo, pode ser tratado de uma forma objetiva no sentido de eu consigo traçar critérios para conseguir dizer se naquele ambiente há felicidade e qual o grau dela, trazendo isso para a ciência, né, para um estudo. Então, a gente consegue pegar esse tema, pode soar muito abstrato, mas esquematizá-lo ao ponto de gerar índices para um país, ser foco de estudo na ciência, enfim. E eu fiquei muito interessada nessa parte da sua fala, porque eu estava, enquanto você falava, no início eu estava pensando, mas poxa, felicidade para mim pode não ser a felicidade do outro, né? Aquilo que eu considero que é bem-estar para mim pode não ser para o outro. Então, como é que a gente vai equalizar, digamos assim, todos esses aspectos, né? De uma felicidade individual que não é a mesma de uma felicidade coletiva e tal. Mas aí você foi estruturando mais o pensamento e eu confesso que essa questão em si foi o que mais me instigou em toda a tua fala e eu fiquei bem curiosa em relação a isso. Encerro por aqui minha participação. Emily, legal. Só porque você falando, eu me lembrei que essa questão de medição, ela é muito interessante, porque, por exemplo, o FIB, quando você vai verificar, eu mostrei os 4 pilares, depois as dimensões, depois tem os indicadores. Então, você vê que cada indicador, por exemplo, a saúde, lá no indicador, lá no
Lá na saúde, aí tem quais são os componentes. Então, a questão do sono, a questão do uso do... Não, uso do tempo não. O uso do tempo é bem-estar. Tem vários indicadores que são, de uma forma bem objetiva, são possíveis a medição. Né? Então, e aí o FIB, ele já é critério, pode ser critério para aplicação nas empresas, ou aplicação nas próprias organizações públicas. Né? Então, assim, quando eu comecei a estudar felicidade, eu fiquei com muita vontade de fazer uma experiência com relação à aplicação do ideário do FIB pelos municípios, né, com algumas comunidades. Então, é bem interessante porque você encontra algumas bases bem objetivas para essa medição. E é interessante, quando a gente vai estudar o FIB, que a gente vê que no Butão, os governantes, eles dizem que o governo não tem obrigação e nem pode oferecer a felicidade para as pessoas, né? Porque é uma coisa individual, mas ele tem a possibilidade de oferecer as condições mínimas, as garantias mínimas para que as pessoas possam obter a sua própria felicidade. E aí vem toda essa ideia de desfocar questões que não estão na base desse bem-estar genuíno, né? É bem interessante. Depois eu tenho mais algumas coisas sobre isso. Tá, aí eu me coloco, pessoal, depois para aprofundar tudo que ficou um pouco superficial por conta do tempo, tá certo? A gente marcar outros momentos para a gente se aprofundar em algumas questões, tá? Uhum.